A economia ou atividade económica consiste na produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Um dos conceitos base da teoria económica é a escassez e representa a insuficiência de bens para satisfazer os desejos ilimitados das pessoas. Mas afinal, o que produzir e em que quantidades? Como devem os bens ser produzidos? Para quem são os bens produzidos? Da definição de economia enquanto ciência, podemos dizer que os bens são escassos quando não existem em quantidade suficiente para satisfazer plenamente todas as necessidades e desejos humanos. Já a sociedade deve utilizar os recursos de que dispõe de uma forma eficiente e deve ainda procurar formas de utilizar os seus recursos de modo a maximizar a satisfação das suas necessidades. Escassez significa então que os recursos disponíveis são insuficientes para satisfazer todas as necessidades e desejos. Não havendo escassez de recursos e nem a possibilidade de fazer usos alternativos desses recursos, não haverá problema económico. A disciplina assim definida envolve, portanto, o estudo das escolhas, isto é, das decisões, uma vez que são afetadas por incentivos e recursos. A tomada de decisão, por seu lado, exige recolher e processar informação que pode ter origem em múltiplas fontes. Algumas das nossas escolhas de consumo podem ser condicionadas pelos hábitos evidenciados pelos moradores da mesma zona residencial. As opções de formação ou educação podem ser resultado de influência familiar ou de amigos. Já as decisões de poupança podem ser determinadas pelo tipo de comunicação que a instituição bancária mantém com os seus clientes. A riqueza que a economia produz ao longo de um ano influencia o nível de receitas que o Estado recolhe via impostos e, consequentemente, as suas políticas de provisão de bens públicos e redistribuição de rendimento. Todos estes exemplos demonstram a importância de conhecer os valores globais ou agregados dos mais relevantes indicadores da atividade económica e também como estes indicadores podem estar ligados entre si. É, portanto, comum fazer-se a distinção entre microeconomia e macroeconomia. A primeira diz respeito ao estudo do comportamento dos agentes económicos, como as famílias e as empresas e as relações de mercado que entre elas se estabelecem. A macroeconomia debruça-se sobre a medição ou contabilização da realidade agregada, que na verdade não é mais do que o resultado da conjugação das decisões individuais que a microeconomia estuda, mas algum cuidado é necessário quando se procura extrapolar as relações microeconómicas para uma escala de maior dimensão. Se a nossa intenção é abordar a realidade macro, a primeira simplificação que se torna necessário fazer consiste em arrumar os decisores económicos num pequeno conjunto de grupos. Estes grupos tomam a designação de agentes económicos. Cada agente económico corresponde a uma série de indivíduos, entidades e/ou instituições para os quais é possível reconhecer uma certa homogeneidade de comportamentos. O primeiro agente económico a considerar é o agente famílias. As famílias podem ser encaradas como o agente económico mais elementar, no sentido em que será a entidade, normalmente de menor dimensão, a partilhar um mesmo orçamento. À partida, em qualquer família, há um conjunto de receitas e despesas que é gerido em conjunto
e cuja gestão tem impacto sobre o bem-estar da família no seu todo. Às famílias é normalmente atribuído um duplo papel no sistema económico. A elas cabe fornecer a força de trabalho que permitirá produzir bens e serviços. Além disso, é o agente a quem está associada a noção de consumo. As famílias consomem bens e serviços para satisfazer necessidades. O consumo realizado pelas famílias designa-se consumo final, no sentido em que se opõe ao consumo intermédio. Este não tem por fim satisfazer diretamente necessidades, consistindo sim na utilização de determinados bens e serviços para produzir bens e serviços adicionais. Do raciocínio atrás exposto, fica também claro que bens e serviços são tudo aquilo que contribui para o bem-estar dos indivíduos via consumo, ou seja, é tudo aquilo que, uma vez produzido, permite satisfazer necessidades. Os serviços podem igualmente ser designados por bens, não materiais. De um ponto de vista económico, a distinção entre bens e serviços não é relevante. Ambos são produzidos e ambos são alvo de eventual consumo intermédio ou final. Outro grupo com uma janidade de comportamentos que podemos identificar na economia é o agente empresas. As empresas são unidades institucionais cuja principal função económica é a produção de bens e serviços comercializáveis, isto é, bens ou serviços que podem ser transacionados nos mercados. É também considerado agente económico o Estado, que tem por missão a provisão de bens e serviços não comercializáveis, ou seja, bens e serviços que não são passíveis de serem objeto de transação nos mercados e que normalmente satisfazem necessidades coletivas. Cabe também ao Estado contribuir para a justiça social por via de políticas de redistribuição de rendimento. É ainda de salientar a particularidade de grande parte das receitas do Estado serem fruto não só da sua atividade produtiva, mas de contribuições obrigatórias por parte de quem gera rendimento, ou seja, de impostos. Por fim, pelo papel particular que desempenha no sistema económico, faz sentido considerar como agente económico as instituições financeiras, como bancos, seguradoras, outras instituições de crédito. Estas, por sua vez, funcionam como intermediários entre quem poupa, as famílias, e quem necessita dos recursos financeiros para financiar a atividade produtiva, as empresas. É ainda relevante salientar que, em termos de linguagem macroeconómica, é clara a separação entre os termos poupança e investimento. A poupança é realizada pelas famílias, correspondente à parcela do seu rendimento disponível que não é dirigida a consumo no momento presente. E o investimento é concretizado pelas empresas. Será a aplicação de recursos financeiros que lhes permite aumentar o seu capital, ou seja, os seus meios de produção. Há a possibilidade de se considerar um quinto agente económico, que será o exterior, ou também conhecido como o resto do mundo. Como normalmente a contabilização da atividade económica faz-se por um espaço geográfico restrito, um país, a análise macroeconómica só fica completa quando consideramos também as relações comerciais e financeiras que os agentes económicos de um determinado país estabelecem com os agentes económicos de outros países. Deste modo, o resto do mundo não será bem um agente económico, mas antes uma forma agregada de considerar todos os agentes económicos residentes em todas as localizações com as quais a economia doméstica estabelece relações.
Os agentes económicos encontram-se em permanente interação. É a esta interação que corresponde o funcionamento do sistema económico. Uma forma simplificada de representar as relações entre agentes é aquela que é conseguida através de um pequeno esquema que se designa por circuito económico. Por uma questão de simplificação, considera-se apenas o circuito que se estabelece entre famílias e empresas, de acordo com as funções descritas para cada um dos agentes económicos. Seria possível representar cada par de relações através de um circuito económico do mesmo tipo. No esquema encontramos dois tipos de linhas. As linhas a cheio representam fluxos reais, ou seja, quantidades concretas de bens e ou serviços que são fornecidas por um agente económico a outro. No caso em apreço, as famílias fornecem o serviço de trabalho às empresas e estas, por sua vez, facultam às famílias os bens e serviços com que elas satisfazem as suas necessidades. Já as linhas a tracejado correspondem a fluxos monetários, os quais respeitam às contrapartidas face aos fluxos reais. Todo o bem ou serviço que é facultado por um agente económico a outro requer um pagamento da parte de quem recebe o bem ou serviço a quem o disponibiliza. Deste modo, num circuito económico como o representado, a um fluxo real vai sempre corresponder um fluxo monetário do sentido contrário. Na prática, a informação fundamental que o circuito económico transmite é que as relações entre os agentes económicos não são, na economia complexa em que hoje vivemos, passíveis de serem executados por troca direta, de modo que encontramos normalmente nas transações uma contrapartida financeira. Eliminar os fluxos monetários do circuito económico significa assim estabelecer o extremamente forte pressuposto do que seria sempre possível encontrar uma coincidência de vontades. Quando um professor de economia quisesse comer um bife, teria de encontrar um talhante disposto a receber uma aula de economia.